Abra a sua Bíblia em Malaquias. Acha Mateus e volta um livro. E chega em Malaquias. E você vai deixar aberto que a gente vai estar lendo alguns versículos. Malaquias capítulo 1, você já vai pensando logo na palavra de dízimo, de oferta. Nós vamos falar hoje sobre honra e sobre desonra. Vou começar com uma pergunta: por que você está aqui? Qual o motivo? Por que você hoje se arrumou? Você escolheu uma roupa? Você saiu de casa ou de carro, alguns a pé, outros de Uber, chegaram até aqui esse local. E por que você está aqui? Qual é a intenção do coração? Então hoje a gente vai estar falando sobre a honra e sobre a desonra. Abre Malaquias, capítulo 1, deixa aberto, para a gente meditar na palavra de Deus. Esse é o último livro do Antigo Testamento. E ele não encerra bem. O final dele não é feliz. As palavras do profeta não são palavras de elogios, não são palavras de gratidão, mas são palavras de advertência, de correção e de promessa de juízo. Então a gente tem um livro profético muito forte aqui. Porque o povo de Deus deveria seguir o avivamento que foi experimentado na restauração feita por Esdras e Neemias, que restauraram o templo, reconstruíram o templo e os muros, reorganizaram a cidade, o povo, toda a prática de fé. Mas eles não estavam nesse caminho, pelo contrário, eles estavam em uma decadência total. A fé praticada pelo povo era uma fé reprovada por Deus. Não era uma fé que agradava. Os atos que o povo de Deus estava praticando não eram os corretos. Os judeus não cumpriam as suas obrigações nesse tempo. Os sacrifícios que eram feitos não eram feitos da forma correta. Os animais oferecidos eram animais defeituosos, eram animais cegos, mancos, eram animais impuros, não eram sacrifícios feitos da forma correta. Os homens que deveriam ser fiéis às suas famílias eram adúlteros, os dízimos não eram entregues da forma correta, e os sacerdotes davam mau testemunho. Eles eram negligentes, eles não cuidavam do que deveriam cuidar, fazer o seu papel corretamente. Então nós temos aqui um caos espiritual, uma decadência, uma nação completamente distante, afastada de Deus. E é exatamente nesse cenário que se levanta o profeta Malaquias e anuncia a palavra do Senhor, e que traz algumas lições que você vai observar que é muito parecido com os dias que nós vivemos hoje. A primeira lição que a gente tira desse texto, desse capítulo, está no versículo 1 e 2. Ele vai dizendo, olha, uma advertência. A palavra do Senhor contra Israel, por meio do profeta Malaquias. E Deus diz o seguinte: eu sempre os amei. A primeira lição que nós tiramos é em relação ao amor de Deus por seu povo. Deus sempre nos ama. E isso deve ser uma afirmação que deve estar no nosso coração. Deus sempre me ama. Independente do que eu faça. Independente do que aconteça. Independente da forma como eu conduzo a minha vida, se eu vivo em santidade ou se eu vivo em pecado, se eu faço coisas boas ou ruins, se o meu coração é um coração bom ou se o meu coração é um coração ruim, não importa. Se eu sou a pior pessoa da cidade ou se eu sou a melhor, Deus, Ele nos ama. Deus me ama, independente de qualquer coisa.
Eu posso ser o mais bonitinho, adorar, cantar, louvar, praticar, ler a palavra, vir aos cultos, liderar a célula, ganhar vidas. Deus me ama. Eu posso ser a pessoa pecadora, mentiroso, adúltero, assassino, violento, avarento. Deus me ama da mesma forma. Porque o amor de Deus por nós, por seu povo, não está condicionado ao nosso comportamento. Nós não podemos comprar o amor de Deus com as nossas ações. Nós não podemos aumentar o amor que Deus sente por mim. A forma como Deus ama você que está aqui hoje, ouvindo a palavra dele, que louvou, que adorou, que saiu da sua casa, que entregou a sua oferta. Você que está aqui com esse sorriso bonito, as mulheres maquiadas e os homens com a primeira roupa que pegou no armário. Você que está aqui, Deus ama você da mesma forma como alguém que está praticando o pior pecado agora na nossa cidade. Deus ama da mesma forma. Deus, Ele ama porque Ele é amor. Deus não tem amor, Deus não pratica, Ele é. Ele é a expressão de amor. Nós só conseguimos amar porque Ele nos ama. João vai dizer isso, que Deus, Ele é amor. E esse amor é provado no sacrifício de Jesus na cruz. Paulo vai dizer que Deus ama você, derramou pelo Espírito Santo o amor de Deus, e que esse amor é provado na cruz do Calvário. Porque Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Quando eu consigo entender isso, eu consigo estar aberto a algo que Deus faz, porque sou filho e porque sou amado, que é a correção. Deus só corrige aquele a quem Ele ama. Se sou corrigido por Deus, é porque Deus não quer que eu me perca. Olha a visão, eu vou andando aqui por esse altar. Eu vou caminhando aqui. Se eu der mais 2 passos, o que vai acontecer comigo? Eu vou cair lá embaixo. Então, se alguém não quer que aconteça algo de ruim comigo, alguém que me ama, que quer me proteger, que quer evitar que eu sofra algum dano, ele vai dizer assim, olha, não dê mais 2 passos. Ele vai me advertir. Ele vai me segurar pela mão, Ele vai colocar alertas para que eu não caia. E se mesmo assim eu começar a teimar, as ações vão sendo mais duras. É exatamente como um pai faz com o filho. Quando nós somos adolescentes, 13, 14, 15, 16, quem são as 2 pessoas mais insuportáveis da face da terra? Pai e mãe. Quando nós ficamos mais maduros um pouquinho, a gente olha para as ações dos nossos pais e nós já estamos reproduzindo porque estamos fazendo as mesmas coisas com os nossos filhos. E nós entendemos que tudo que o pai e a mãe fazia de correção era para o nosso bem. Porque ele nos amava. Então, quando a gente vê o profeta Malaquias advertindo o povo, ele faz essa afirmação. A palavra de Deus, eu sempre amei vocês. Até o versículo 5, ele vai falar sobre a proteção. Eu protegi vocês durante todo o tempo. Israel só não acabou porque eu amo o meu povo. E você precisa ter esse entendimento. Deus me corrige, porque Deus me ama. Como é bom ser corrigido por Deus. Porque Ele não quer que você se perca. Ele quer que você seja salvo. Deus quer que você seja salvo. O segundo ensinamento que essa palavra nos traz está no versículo 6.
O filho honra seu pai e o servo seu senhor. Se eu sou pai, Deus faz uma pergunta: onde está a honra que me é devida? E se eu sou senhor, onde está o temor ou o respeito que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. O segundo ensinamento: Deus quer ser honrado. Deus, ele quer ser honrado. Esse texto aqui é muito claro. Existem dois caminhos. É o caminho da honra ou é o caminho da desonra, do desprezo? Nós temos que caminhar por um dos dois. Se ele é o nosso Deus, onde está a honra que ele merece? Se ele é o nosso Senhor, onde está o temor que ele merece? O profeta não está dizendo que talvez, dependendo de algo que Deus faça, ele merece ser honrado. Ele está dizendo que ele é digno de ser honrado, independente de qualquer coisa. Deus merece ser honrado, e ponto final. Agora, diante dessa afirmação, os olhos são voltados para nós, para a nossa vida, para a nossa conduta, para a forma como eu vivo. Eu estou honrando a Deus ou eu estou desprezando o Senhor? Como que está a minha vida? Quantas vezes nós olhamos muitos cultos, às vezes estão cheios de pessoas, mas está vazio da presença de Deus. Está cheio de tecnologias, de confortos e maravilhas, de coisas agradáveis, mas está vazio de Deus. Está vazio do Espírito Santo, de transformação, de poder, da glória do Senhor. Se esses ar-condicionados aqui desligarem, vai dar 10 minutos, você vai estar doido para ir embora. Porque vai estar quente, vai estar calor, não vai estar agradável para você, você quer sair desse lugar. Porque é mais importante estar confortável no ar-condicionado do que mergulhado na presença de Deus. Então hoje nós observamos o povo de Deus, a igreja do Senhor, exatamente como o povo do tempo do profeta Malaquias, cheios de ritos religiosos, mas distante da presença de Deus, cheios de coisas que fazemos para o Senhor, e o Senhor olhando assim, dizendo assim: eu não estou recebendo nada, porque vocês desprezam o meu nome, vocês desonram a mim. Deus olha para nós dentro dos cultos, das igrejas, e Ele olha assim: onde está a honra que me é devida? O pastor falou no começo, muitas vezes a gente não gosta do louvor. Esse louvor não foi legal porque os meninos erraram. Essa música eu não gosto. Como se o louvor fosse feito para nós. Eu conversava com a pastora e disse: olha, nós estamos vivendo numa cultura do povo moderno, onde nós saímos de casa para o culto, não para cultuar. Nós não saímos para cultuar. Nós não saímos para entregar. Nós não saímos para deixar. Nós vamos à igreja para viver uma experiência, para que eu me sinta bem. Os cultos não são feitos para honrar a Deus, mas para que as pessoas que vão entrar pela porta se sintam bem. Ela tem que ser bem recebida na porta, porque se ela não for recebida bem na porta, ela não volta na igreja. Se não tiver alguém olhando o carro dela, ela não vem.
Se a igreja for de difícil acesso, eu não vou. Se eu tiver que andar mais de 15 minutos, eu não vou. Eu fiquei com vergonha quando eu vi no Instagram o pastor com um grupo de irmãos andavam 3 horas na lama, na pedra, na Tabatinga, atravessando o riacho. 3 horas para chegar no culto, para cultuar a Deus. E nós, se a igreja não for feita, se não tiver um ambiente, as pessoas já reclamam dessas cadeiras, já não gostam dessas cadeiras. Já é assim. Já não gosto. Quando eu me converti era o banco. O banco de madeira, você estava no banco impressando. Enquanto coubesse gente, estava impressando no banco. Depois tem que aposentar o banco, porque o banco é antigo. Bota as cadeiras de plástico. Hoje já não é mais as cadeiras de plástico. As pessoas já olham assim, já vai criticando o pastor, que as cadeiras ainda são de plástico. Tem que ser outra. Era assim. Quando eu converti, a gente entrava na igreja, era uma sauna. A gente aproveitava para emagrecer logo. Saia de lá molhado de suor. Se a igreja não tiver ar-condicionado, mais já não faz. Porque é uma cultura que vem sendo criada em que o alvo do culto sou eu e não Deus. Se a palavra que for ministrada não tocar no meu coração e não me fazer eu sentir bem, eu não gosto. Se essa palavra não for algo que me relaxar, falar aquilo que eu estou querendo, eu não volto. Não quero saber se o que está sendo pregado é a verdade. Quero saber se aquela palavra vai ser algo, você vai vencer, você vai ser um vencedor, você vai ser um campeão. Deus vai abrir a porta para você, você vai viver vitórias tremendas, você vai experimentar, Deus vai restaurar, Deus vai fazer. E muitas vezes não. Às vezes a palavra não é que Deus vai restaurar o seu casamento. Às vezes a palavra é as suas atitudes fizeram seu casamento acabar e ele não vai voltar. E você vai viver essa consequência por muito tempo, porque você praticou o pecado. Mas se você se arrepender, Deus vai te perdoar. Ele vai cobrir a sua culpa com sangue. Não vai ter mais condenação, mas você vai sofrer as consequências. As pessoas não querem ouvir. Elas não querem ouvir. Porque a cultura hoje é que o culto é para mim. Culto é altar. Culto é entrega. Deus fala para Abraão, Abraão, você vai fazer um sacrifício. Ok, Senhor. O que o Senhor quer que eu te entregue? Seu filho. Aquele a quem você ama. Deus foi específico, porque Abraão tinha 2. Se Deus não fala aquele a quem você ama, ele tinha levado Ismael. E Deus fala, eu quero Isaac. Eu quero provar o seu coração agora. Se você me ama mais do que qualquer outra coisa. E Abraão pega Isaac e sobe o monte com ele. Altar é lugar de entrega. Altar é lugar de sacrifício. Altar é lugar de perder, não é lugar de ganhar. Você não sai de casa para o culto para ganhar, você sai de casa para perder, para entregar, para deixar. Eu vou entregar ao Senhor. Eu não posso, hoje a cultura é você ficar em casa, assistir online, tá tudo certo. Eu estou de folga, tá não sei o quê, vou ficar aqui só no online. A gente vai, se a gente marcar, antes a gente marcava as orações, o pessoal ia. Hoje a gente tem que marcar online, porque se marcar presencial não vai, porque é ruim. Você vê para onde a gente está caminhando, gente? As igrejas nunca tiveram tão cheias
e tão vazias ao mesmo tempo. E a tendência não é melhorar. Porque quanto mais se aproxima da vinda de Cristo, mais as pessoas vão amar o mundo. Deus, quando pede a Abraão esse sacrifício, ele especifica Isaac. E todos nós temos um Ismael e um Isaac na nossa vida. Nós vamos entregar quem? Quando você vai para o culto, quando você vai para a célula, quem que você vai entregar? Isaac ou Ismael? A maioria das vezes a gente entrega Ismael. E Deus olha para a nossa vida e está dizendo assim, cadê a honra que eu mereço? Deus quer o nosso Isaac, aquilo que nós amamos, o que há de melhor. Sempre quando a gente viaja, geralmente a gente viaja relacionado às coisas da igreja. A última viagem de férias que eu tinha feito foi em 2015, 9 anos. E agora a gente decidiu aproveitar, tirar uns dias de folga. Por isso que a viagem ficou mais longa um pouquinho. Mas uma das coisas, isso partiu da minha esposa desde o começo. Posso estar viajando do jeito que for, mas nós vamos para o culto. A gente vai para o culto. E a gente escolhe uma igreja e vai. E nós, no primeiro final de semana, a gente foi para o culto. A gente estava em São Paulo, escolhemos uma igreja, fomos para o culto. Conhecemos a igreja, cultuamos, ceamos, voltamos para o hotel. Podia estar no shopping, podia ir fazer isso, fazer aquilo, mas imagina eu passar um mês de férias, um mês sem culto, um mês sem cultuar, um mês sem louvar em comunhão com os irmãos, porque lá eu não conhecia ninguém, mas eram meus irmãos. Um mês sem estar na congregação, um mês sem estar junto, sem estar em comunhão, não dá. De férias, a gente faz devocional. Peguei as Bíblias dos meninos, que eles têm Bíblia, não sabem ler não, mas tem Bíblia sim. E aí eu pego eles e de férias, na viagem, vamos fazer devocional do mesmo jeito. Vai para a piscina, vai para o shopping, vai comprar, vai passear, vai divertir, mas vai devocional. Eu não estou de férias de Deus. Deus, Ele merece. Glória a Deus. Deus merece ser honrado. E aí pego as canetinhas, os lápis, dou para cada um colorido. Hoje nós vamos ler tal texto. E mostro o capítulo, mostro o versículo, leio, eles marcam, pintam na Bíblia. E eu explico para eles, a gente ora. É o nosso devocional. Está viajando? Faz também. Porque eu não posso abrir mão de Deus. E hoje a gente está assim. A gente abre mão das coisas de Deus para mim me sentir bem. E as pessoas reclamam de tudo. Elas estão insatisfeitas com tudo. Porque a gente vive numa cultura, numa geração em que eu sou o alvo de tudo. Hoje você vai numa loja, não é só o preço que você procura. Você procura o preço, você procura a qualidade, você procura o atendimento. Você procura todas essas coisas. É uma experiência.
No meu tempo, cortava cabelo com R$ 5, gente, quando eu tinha cabelo. Ia no salão, que era salão, né? Ia no salão, 15 bicicletas na frente do salão, um ventilador, umas cadeiras, um monte de gente sentada, e o cabo cortando lá na marra. Hoje o cabo vai num salão, não é salão mais, né? Já é a estética do homem, já. É diferente. Aí você chega, é o cappuccino, é o café, é o biscoito, é o videogame. Tem videogame pro cara jogar. É o videogame, é o negócio, a TV tá passando o jogo, é isso, é aquilo, é os cremes, passa isso, passa aquilo. Tudo bem que no final você paga R$ 100, mas é uma experiência ali. E essa cultura, ela vai para dentro das igrejas. Em que se eu não tiver essas coisas, não tá bom. Então Deus, vamos continuar aqui a leitura? Aqui eles fazem uma pergunta, no 6 ainda. De que maneira temos desprezado o teu nome? Versículo 7. Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim, ainda perguntam, de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível, na hora de trazerem animais cegos para sacrificar. Vocês não veem mal algum? Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tente oferecê-lo de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Esse povo que Deus amou, que foi protegido durante toda a sua existência, na hora de honrar com o seu melhor, está oferecendo o seu pior. É o pior louvor. Gente, eu nunca pensei que eu fosse gostar de louvor antigo. Misericórdia. Quando eu era novinho, eu olhava para o pastor e disse, meu Deus, por que o pastor gosta dessas músicas antigas? E hoje eu gosto de música antiga, louvor antigo. Mas independente se o louvor é antigo ou novo, o louvor ele tem que fazer o quê? Louvar a Deus. Ele tem que engrandecer a Deus. Ele tem que honrar a Deus. E sabe quando as pessoas choram e se derramam? Quando a gente está cantando um louvor que é para ela. Os problemas que ela está vivendo, a dor que ela está sentindo. Aí as pessoas choram, se derramam. Mas quando o louvor é para Deus, aí fica só fechado, olhando. Porque está entregando o pior. O amor que você deve entregar a Deus deve ser maior do que todo o amor que você entrega às outras pessoas. A dedicação por Deus não pode ser menor que a sua dedicação pelas outras coisas. Se você faz mais pelo seu trabalho do que para Deus, você está errado. Se você faz mais por um filho do que por Deus, você está errado. Se você se dedica mais pelas suas coisas do que a Deus, você está errado. Está desonrando, está desprezando. É um animal defeituoso que você está entregando a Deus. A sua adoração não pode ser menor a Deus do que pelas coisas. Meu filho, ele é mais São Paulino que eu. Se eu vou fazer um São Paulino, eu fiz um São Paulino bom. Mais São Paulino que eu. E um dia tinha um jogo do São Paulo, na hora do culto. Aí ele foi e disse assim, ih pai, nem vai dar para ir para o culto, né? Aí eu disse assim, primeiro a gente vai para o culto. Depois a gente assiste o jogo. Ele ficou assim, eu disse, ó, nada é mais importante do que a gente ir cultuar, adorar a quem nos salvou. Quem perdoou o seu pecado. Quem foi que perdoou o seu pecado? Foi o São Paulo ou foi Jesus?
foi Jesus. Então a gente vai ao culto. Depois a gente vê o resultado. Quando terminou o culto, a primeira coisa que ele fez, e aí? Aí eu fui e falei o resultado do jogo para ele. Nós não podemos colocar nada no lugar de Deus. A sua oferta tem que honrar a Deus. O seu tempo tem que honrar a Deus. Porque nada que você entrega ao mundo tem que ser maior do que Deus. Entenda algo. Deus, Ele salvou você. Tirou você da condenação eterna. E Ele te deu uma nova vida. Na cruz do Calvário. Não há nada mais importante do que honrar esse Deus que fez isso. Se Ele entregou o melhor por nós, nós também temos que entregar o melhor por Ele. É o melhor louvor, é a melhor adoração, é a maior dedicação, é o melhor tempo, tudo é o melhor a Ele. Eu um dia fui na Universal, gente. Se eu tenho que conhecer, fui na Universal, lá no Templo de Salomão. Para entrar ali foi uma luta. Tinha que deixar celular, tinha que deixar bolsa, tinha que deixar tudo. Não podia, tinha uma... Hoje acho que não tem mais, mas na época, no início, tinha. Não era qualquer roupa que você entrava lá. Não podia ir de bermuda, não podia ir de sandália, não podia ir com camiseta de time, não podia ir com camiseta... Era umas... Você fazer o checklist para entrar na igreja era tremendo. E aí eu perguntei, por que tem tudo isso aqui? Aí um obreiro, alguém lá falou assim, porque você está vindo para encontrar a pessoa mais importante da sua vida. Você não pode vir de qualquer jeito. Eu entendi aquele princípio. Eu estou indo cultuar a quem é mais importante e digno de honra. Eu não posso cultuar a Deus olhando a rede social, olhando as coisas, preocupado com isso, preocupado com aquilo. Eu não posso cultuar a Deus pensando em ir embora, porque senão vou perder o sanduíche, vai fechar. Eu tenho que ir não sei para onde, tenho que ir e tal. Não, gente. Deus é merecedor do nosso melhor. E para a gente terminar, vá no capítulo 3. Versículo 6. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Aí Deus faz um chamado: voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Deus nos chama, faz um chamado ao arrependimento. E o arrependimento ele passa por 3 etapas. A primeira delas é a convicção. Quando eu tenho entendimento claro de que eu estou pecando contra Deus. O segundo é o da confissão, é quando eu falo sobre isso a Deus. Eu confesso a Deus, eu falo, reconhecendo que pratico um pecado. E a terceira etapa é da decisão, que é quando o Espírito Santo me ajuda derramando graça, para que a minha vida se alinhe à vontade de Deus, e eu não pratique mais o pecado. É o que Salomão vai dizer, que quem esconde os seus pecados não prospera, mas aquele que confessa e deixa encontra misericórdia. Deus ele nos chama ao arrependimento. E se a pergunta que foi feita no início da leitura, onde está a honra que eu mereço? Se você não tem honrado a Deus, se você tem desprezado o Senhor, se você tem desonrado a Ele, se o teu culto não é o melhor, se a tua vida não é a melhor,
Deus, ele te chama ao arrependimento. Se a vida que você leva não é uma vida que glorifica, que honra ao Senhor, Deus, ele te chama ao arrependimento. Ele te dá essa oportunidade de você se arrepender, confessar, deixar e encontrar misericórdia. Porque a sua vida tem que honrar ao Senhor.